Aleluias, glória a Deus, a paz do Senhor, Igreja de Jesus Cristo, bom domingo. No tempo de Jesus, aqui neste mundo, veja como nós temos sido alcançados pelo seu sacrifício, pelo seu testemunho, pela sua vida. Aonde muitos quiseram o destruir, o apagar, trazendo uma linguagem para você entender. E ele não tentou preservar nenhuma dessas coisas, mas Jesus deixava tudo no controle do Pai. Porque a vida de Jesus nos mostra que, mesmo que o físico esteja se movimentando ao contrário, ainda assim, Deus está no controle. Então, em Atos 2, mostra a descida, o Pentecoste, a descida do Espírito Santo de Deus. Nós não iríamos nem falar sobre isso. Então, Jesus diz aos discípulos para eles ficarem em Jerusalém. Então não é dentro do templo que eles imaginam. Aquele templo físico, aonde a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A manifestação da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele trouxe uma aprendizagem para os seus discípulos, para aqueles que ele escolheu. Sentou na mesa com ele, comeu com ele, dormiu no mesmo ambiente que ele, participou dos milagres, da cura, das suas tristezas, de manifestação, de ver coisas extraordinárias do céu se manifestando na terra. Então, em Jerusalém, em Atos 2, a vinda do Espírito Santo. Então, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então, não se manifestou no templo físico, mas na vida das pessoas. E hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. Ou seja, por mais que eu e você leia a palavra de Deus, ele não é submisso a mim e a você. Ele faz como ele quer, aonde ele quer, e ele manifesta da sua glória e do seu poder em lugares que eu e você nem imaginam. Podemos estar esperando em um lugar e ele se manifesta em outro. E como é importante e devemos valorizar esta presença. Nós vimos no vídeo anterior, se você não ouviu, ouça em nome de Jesus, porque nós hoje continuaremos e iremos ler Daniel, capítulo 4. Nós lemos sobre o testemunho de vida dos 3 jovens, não é? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Vimos o rei da Babilônia levantando um decreto a favor do nosso Deus, reconhecendo que ele é o Deus Altíssimo, e que ele salva pessoas e que ele está com seu povo, porque aqueles jovens se colocaram no lugar vulnerável a olho humano, como se não tivesse ninguém por eles. Porque a gente lê a palavra e porque não está escrito aqui os sentimentos e as emoções, nós esquecemos toda a parte humana e parecemos indiferentes. Mas aqueles jovens estavam passando por uma vergonha na frente de todos. Aquele rei Nabucodonosor, geralmente pessoas que são soberbas, geralmente não. É um posicionamento de pessoas soberbas, orgulhosas. Elas cometem injustiças, porque não estão atentos à necessidade das pessoas. Essas pessoas gostam de manipular e controlar. Gostam de ter o controle da situação. E não gostam de ser... Deixa eu trazer a palavrinha que estava na minha língua e saiu.
de ser desafiadas, de serem contrariadas, é essa a palavra. Então, aqueles 3 jovens, não com rebelião, mas com posicionamento. Eles estavam lá na celebração. Eles foram levados até o rei Nabucodonosor. Foram tocadas a flauta, os tamborins, todos os instrumentos musicais que havia naquele movimento. Para que todos se ajoelhassem e se dobrassem diante da imagem que Nabucodonosor mandou construir. Mas aqueles jovens não se subordinaram a que estava trazendo no ambiente. E que ambiente era esse? A Babilônia. E a Babilônia era um lugar cheio de riquezas, de ouro, de especiarias, que conquistavam de outras terras. Eu também, realmente é em Atos 2, quando desce, o Espírito Santo, eu só fui ver para confirmar. Eu anotei aqui no caderno, porque no vídeo anterior, se você ouviu, a Babilônia, lá em Jeremias 51, verso 7, fala: a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Esse versículo é da Almeida Corrigida. Então veja, Deus usou a Babilônia para dar do cálice da sua ira, para que as nações bebessem do cálice da sua ira. Então estava usando uma nação. Então eu coloquei só um pouquinho para você. Por que isso? Porque muitas vezes a gente acha que o que eles viveram lá é diferente de nós. Não é diferente. Mas o nosso comportamento, aquilo que temos frutificado, as nossas obras, revelam a presença de Deus, mansidão, domínio próprio, bondade, amor, misericórdia. Ou a gente frutifica como em Jeremias 7, ou seja, a gente cumpre toda a programação religiosa que deve ser cumprida, ir à casa do Senhor, adorar ao Senhor, mas o coração estava longe do povo. O coração não estava entregue a Deus. Eles estavam cumprindo o que eles entendiam de religião, mas a vida que eles levavam, as suas obras e os seus frutos eram desobediência. Eles não obedeciam a palavra de Deus. Eles não guardavam as palavras de Deus. Os juízos que eles aplicavam era o que eles tinham aprendido de aprendizagem das nações ao redor. Então, se você não entendeu a fala daquilo que o Espírito Santo me explicou e eu expliquei para a gente entender, se nós somos fonte de vida, transbordamos vida, aquilo que há dentro de nós, a boca vai falar, porque o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. E nós precisamos ter conhecimento das palavras de Deus e a sabedoria que vem de Deus e não dos homens. E se nós não conhecermos as palavras de Deus, na boca dos homens hoje tem a sabedoria humana e tem as palavras de Deus. Então está acontecendo o que Deus fez com que o profeta Ezequiel, ele simulasse ali. Ou seja, ele simulou o cerco e o alimento que ele ia comer, que ele ia preparar o seu pão, Deus pede que ele coloque fezes humanas ali no preparo. E ele pede para ser o esterco de animais, né? Então veja, então hoje está uma mistura. Hoje está uma mistura. Tem a fala humana, a sabedoria humana, a aprendizagem humana e a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que dirige o seu povo. É a palavra de Deus que dirige o seu povo. Deus tem falado muito disso esses dias. Então, a Babilônia, eu coloquei aqui alguma coisa para você entender como que era a Babilônia. Riquíssima. Tinha arquiteturas monumental. Tinha, por exemplo, um jardim que impressionava, jardins suspensos.
que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Também eu coloquei muralhas impenetráveis. A cidade era cercada por muros duplos enormes, com cerca de 4 a 7 metros de espessura. Também mais de 300 templos na cidade, com destaque para um templo aqui que eu coloquei, mas isso é irrelevante para nós. E ele tinha riqueza comercial e agrícola, ouro, pratas e especiarias. Riquíssima a Babilônia. E os 3 jovens e Daniel, eles são levados cativos. Eles são, trazendo numa linguagem de hoje, da alta nobreza. São arrancados dos seus pais. Veja que violência física e psicológica. E são levados para esse meio. Por isso que eu falei da Babilônia. Aonde existem outros templos, aonde existem outros deuses, aonde existem outras práticas, aonde existem outros comportamentos. Eles estão nesse meio. Porque nós hoje, por conhecermos as palavras de Deus e termos acesso, acreditamos que temos o controle de todas as coisas. E você vai entender que, embora a Babilônia tenha toda aquela estrutura, em Jeremias 51, se você vem acompanhando Restauração da Alma, as palavras de Deus que é ministrada no Restauração da Alma, você vê a palavra que está sobre a Babilônia. Porque por mais que tenha, e você vai ver agora em Daniel 4, toda uma estrutura, toda uma arquitetura, se Deus estiver contra, disso nada vale. E como é valioso a presença de Deus, que está em nós, o Espírito Santo de Deus. Esse novo coração, esse Espírito que Deus nos deu, um Espírito saudável, puro, purificado, esse Espírito valioso, porque carrega as riquezas das palavras de Deus. O nosso espírito foi tirado da miséria, foi tirado da insensatez, foi tirado da tolice, porque andávamos pela sabedoria humana, porque estávamos mortos, mas agora em Cristo estamos vivos, e o seu Espírito em nós, e as suas palavras em nós, por isso somos ricos. Não é rico porque hoje eu tenho essa saúde emocional melhor, essa saúde mental melhor, essa saúde física melhor. E aí eu vou pegar o meu templo, e aí eu vou praticar o que as outras nações praticam, eu vou fazer o que as outras pessoas fazem, eu vou me achar autossuficiente, eu vou achar que porque hoje eu tenho alguma universidade ou algum diploma, eu sou a pessoa que nada pode me acontecer. Aonde a palavra de Deus me fala, aonde a palavra de Deus me diz: valorize a minha presença. Aonde? Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Por isso que Davi valorizava a presença de Deus. E não o que ele tinha. E não status. E não se manter valioso à vista das pessoas como Saul. Valorizemos a presença de Deus. Valorizemos a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória ao Espírito Santo de Deus. Eu acabei esquecendo que estava ministrando do Espírito Santo de Deus, mas não é sobre a estrutura, mas é sobre a presença. Isso não devemos negligenciar a estrutura. Ter uma boa alimentação se você pode. Porque hoje você pode ter a consciência de que tem que ter uma boa alimentação. Mas de repente não tem os recursos financeiros. Deus te protege e Deus te guarda. De repente você tem uma vida tão ativa que não consegue fazer um exercício físico. E tudo isso você pode gerar em oração. De Deus te dar, por exemplo, eu tenho uma esteira aqui em casa, que eu não tô muito, né, porque ela não é profissional. Então, assim,
Mas eu já tenho orado ao Senhor. Já que eu não tenho como ir a uma academia, de eu ter uma bicicleta em casa, de trocar essa esteira por uma esteira profissional. E eu vou fazendo aquilo dentro daquilo que eu realmente posso. Porque eu não tenho como deixar os meus filhos, mesmo que eu não goste de academia, eu gosto muito de caminhar, não é? Mas hoje eu tenho umas demandas pela manhã e eu gosto de passar tempo com o Senhor. Então, para eu ir para academia logo cedo, eu ir caminhar. Então, aí eu tento fazer exercício físico em outro horário e, enfim, sem esse peso e essa culpa que é tão trazido pra gente hoje. E existe muita gente cuidando do exterior e o interior está vazio, vazio das palavras de Deus. Então, no dia mau, isso não te sustenta. No dia mau, isso não te dá esperança. No dia mau, isso não te faz ficar posicionado. Mas aí você se entrega ao desespero, se desequilibra, mendiga. Quando eu comecei a entender quem eu era em Deus, não com soberba, mas com espírito humilde, como eu entendi quem estava comigo, eu fui começando, claro, na liderança do Espírito Santo, para que eu não venha me gloriar, a entregando o controle nas mãos de Deus e a vivendo uma vida em paz com Deus, para não viver uma vida cheia de preocupação e de ansiedade. É isso que o Senhor te diz. Nós não temos o controle de todas as coisas, mas Deus, Ele tem. Então veja, a Babilônia tem toda uma estrutura, mas não impediu dela ser invadida e ela cair, ser destruída, ficar deserta. Seus muros não lhe segurou, suas riquezas não lhe protegeu, seus contatos não lhe protegeu. Porque se Deus estiver contra, acabou para essa cidade, para essa nação. Então a palavra de Deus vai falar lá em... Nós vamos falar hoje sobre orgulho, chamado, desvio e valor. Já falamos aqui da valorização das palavras de Deus, da valorização da presença de Deus. Lá em Ezequiel, capítulo 10, fala assim, no verso 2. E falou ao homem vestido de linho, vá por entre as rodas até debaixo dos querubins e enche as mãos com brasas acesas que estão entre os querubins. Depois, espalhe as brasas sobre a cidade. Ele entrou, enquanto eu observava. Os querubins estavam no lado sul do templo, quando o homem entrou, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então, a glória do Senhor se levantou de sobre o querubim e foi para a entrada do templo. O templo se encheu da nuvem e o átrio ficou cheio do brilho da glória do Senhor. Então, preste atenção. Então a glória do Senhor se levantou de sobre o querubim e foi para onde? Para a entrada do templo. O templo se encheu da nuvem e foi para a entrada. Se encheu da nuvem e o átrio ficou cheio do brilho da glória do Senhor. Aí lá no verso 18 fala assim: então a glória do Senhor saiu da entrada do templo e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. E se elevaram da terra à minha vista. Quando saíram, acompanhados pelas rodas, pararam à entrada do portão leste da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Lá no capítulo 11 e o verso 23 fala assim: a glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está a leste da cidade. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está a leste da cidade. Interior, entrada, portão e do meio.
a presença do Senhor saindo. Porque o templo habitava a presença do Senhor, a glória do Senhor. Aqui no verso 19 fala: eu lhes darei um só coração e porém um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem, pratiquem. Para que esse novo coração, esse novo espírito dentro deles, e vai tirar o quê? O coração duro, o coração de pedra, e dar um coração de carne, um coração flexível. Não um coração indiferente. O coração de carne, ele é mais sensível, ele é flexível, não é? Tem amor ao próximo. O de pedra, não. É indiferente, é insensível, não tem amor ao próximo, é egoísta, é amante de si mesmo. E nós veremos isso em Nabucodonosor. Então a palavra de Deus diz: para que esse coração? Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executes. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas, quanto àqueles cujo coração segue os seus ídolos detestáveis e as suas abominações, eu lhes darei o que merecem por seus atos, diz o Senhor Deus. Quanto àqueles cujo coração segue os seus ídolos detestáveis e as suas abominações, eu lhes darei o que merecem por seus atos, diz o Senhor Deus. Então, valorize a presença. Veja, por que eu trouxe falando sobre a Babilônia? Tinha templos de adoração a outros deuses, tinha outros deuses, mas a presença do Senhor estava com Sadraque, Mesaque e Abednego. Príncipes da nobreza e agora escravos, servindo a um rei orgulhoso, soberbo, que adora a própria imagem, egoísta e injusto. Você vai ver agora comigo em Daniel 4. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Eu vou ler na versão de hoje, Daniel 4. E também sobre orgulho, tá? Tem 2 Crônicas, capítulo 26, verso 16, sobre Uzias e o seu orgulho. Porém, havendo-se fortalecido o seu coração, ficou exaltado para a sua destruição. A exaltação, a elevação. Porque, irmãos, Deus é um Deus lindo. Veja o que Ele fez. Eu dou testemunho da minha mãe. Veja o que Ele fez na minha vida. Veja como eu sou uma pessoa bela hoje, agradável, uma pessoa que frutifica do Espírito Santo. Ou seja, as minhas obras não são mais como era antes. E claro, tem muita coisa ainda a frutificar, mas eu não sou mais a mesma pessoa. A minha maneira de viver hoje é de alguém que crê na palavra de Deus e que se submete a ela, mesmo que afira a morte, mesmo que eu tenha que perder coisas e pessoas, mas eu não posso viver uma vida que não agrada a Deus, mesmo que eles me firam, mesmo que eles me xinguem com muitas palavras, que dei coisas ruins a mim. Mas Deus diz: dê o que é bom, porque eu estou com você. Eu derramei em ti do meu amor. Então Deus tem me ensinado a frutificar, e no início era muito difícil, porque a carne ainda dominava. Frutificar amor, bondade, misericórdia, domínio próprio. Domínio próprio, mesmo quando a pessoa não merece. Não está sendo bom com você, está sendo mal. Mas aí vem a palavra que Deus nos falou, acho que foi 1 Pedro. Eu fico pegando outras bíblias, porque tem bíblias que eu sei aonde está
os versículos porque tá marcado, entendeu? Aí, por isso que fala sobre os escravos, 1 Pedro, capítulo 2, que fala, capítulo 2, 18, escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Eles estão cativos, eles agora são escravos. Eles estão no palácio do rei da Babilônia. Mas ali não é os seus pais, ali não é sua casa, ali não tem um templo para adorar o seu Deus. Eles estão no meio de pessoas impuras, de pessoas ímpias, de pessoas perversas, de pessoas más, de pessoas egoístas. Eles estão no meio de idolatria, aonde existem pessoas que adoram outros deuses, aonde existem outras religiões. É nesse meio que Daniel está. É nesse meio que Sadraque, Mesaque e Abednego está fazendo o serviço, o seu trabalho com excelência, mas guardando a sua essência. Eles conheciam as palavras de Deus e continuavam a praticar. Eu me lembro quando meu esposo chateava com alguma coisa, eu era pacificadora, e às vezes ele ficava com obras ruins, mas eu continuava fazendo o almoço, o jantar, cuidando da casa. Quando ele chegava, eu dava o jantar dele, fazia cafuné, tratava ele bem, mantinha a minha lamparina acesa, mas isso esmagava o meu eu, porque a minha vontade era pegar o prato e tafre na cabeça enquanto a carne dominava. Mas aquilo foi se tornando prazeroso para mim. Quando eu fui entendendo que eu tinha que dar quem eu realmente sou, eu não podia mudar porque a outra pessoa não merecia ou porque a outra pessoa estava sendo má. Porque aquela era a minha essência. Eu gosto de servir. Eu sou uma pessoa que faz o bem. E Deus já tinha me ensinado isso. Ele derramou em mim do seu amor. E eu tinha que praticar essas obras. Frutificar do Espírito Santo. E isso foi ficando a cada dia mais leve. Até o ponto de ele perceber que as obras dele, já assistiu Quarto de Guerra? Pronto, eu comecei a ficar daquele jeito, igual aquela mulher. Eu não reclamava mais. Eu não dizia mais nada. Eu estava vivendo minha vida com Deus, cuidando dos meus filhos, cuidando da minha casa, porque ele era um problema, ele não era todo o problema. Eu tinha comida. Primeiro, eu tinha a presença de Deus. Deus estava comigo. Eu falava com a minha mente. Mesmo que muitas obras me aferissem dor, eu ficasse triste, aí eu levava em oração, eu chorava nos pés do Senhor. É para você entender a prática, na realidade. Mas aí eu levava os meninos para a escola. Na época que eu trabalhava. Quando eu não trabalhava, eu cuidava da casa. Eu fazia as minhas demandas e ele estava nas mãos de Deus. E aquilo começou a despertar ele, porque ele foi perdendo o controle. Eu não ficava mais... Como é que eu posso trazer uma palavra aqui para você entender? Porque Deus quer falar com você. Quando a gente de verdade confia nele, as nossas ações são outras. Eu dizia, se ele quiser ir embora, o que eu vou fazer? Eu tenho certeza que eu estou sendo uma mulher que agrada o coração de Deus. Eu falava isso comigo mesma. Eu me valorizava, mesmo se a outra pessoa não me valorizasse. Então, se quiser ir, é humano, é adulto. Eu não posso fazer nada, mas Deus vai continuar comigo. Deus vai cuidar de mim e dos meus filhos. Então, eu fui perdendo um medo. Porque esse perfeito amor da palavra que fala lá em 1 Pedro, capítulo 3, quando eu comecei a estudar sobre mulher... Verso 6, fala assim, capítulo 3, verso 6. Como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Então eu fui perdendo o medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, com parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas
as suas orações. Porque o meu esposo não conhecia as palavras de Deus. Eu estava procurando aqui a palavra que fala, né? Que o verdadeiro amor lança fora o medo. Mas eu não estou encontrando qual é o versículo. Enfim, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Então, por eu encontrar o verdadeiro amor e saber e ter certeza que Deus me amava pela minha história com Ele, então eu não tinha medo. Medo de ir embora, medo de ser destruído, porque tudo que você tem medo... Veja, quando meus filhos estão com medo, estão fazendo alguma coisa, eu digo, por exemplo, da barata, é um exemplo. Se você for aí, vai ter uma barata, então por causa do medo você não vai, por causa do medo você não faz. Você tá entendendo? Você tá preso ao medo e o diabo usa aquilo que você tem medo. Mas sem rebelião, quando você confia no Senhor, tendo certeza, eu tô fazendo bem todos os dias ao meu marido, eu vou falar como eu, mulher. Eu tô fazendo bem todos os dias ao meu marido, eu não tô fazendo mal, então você fica com a sua consciência limpa. Então, a palavra de Deus diz que este homem, o seu orgulho, porém, havendo-se fortalecido o seu coração, ficou exaltado para a sua destruição. Porque ele transgrediu contra o Senhor seu Deus e adentrou o templo do Senhor para queimar incenso sobre o altar do incenso. Então, e Azarias, o sacerdote, entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, que eram homens valentes, e eles resistiram a Urias, o rei, o rei, e disseram-lhe: não compete a ti, Uzias, queimar incenso para o Senhor, mas aos sacerdotes, aos filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque tu transgrediste. Sai do santuário, porque tu transgrediste. Tampouco isto será para a tua honra da parte do Senhor Deus. Tampouco isto será para a tua honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias ficou irado e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Ele ficou irado. Não gostou da advertência. Não gostou da reclamação. Não gostou de ser chamado a atenção. E geralmente são pessoas orgulhosas. Então, veja o que aconteceu. E enquanto estava irado com os sacerdotes, que estavam sendo zelosos, que estavam sendo sábios, prudentes, que estavam falando com ele, ele ficou irado. Enquanto ele estava irado com os sacerdotes, nasceu-lhe a lepra na sua testa, diante dos sacerdotes na casa do Senhor, do lado do altar de incenso. E Azarias, o sumo sacerdote, e todos os sacerdotes olharam para ele, e eis que ele ficou leproso na sua testa, e o empurraram para fora dali. Sim, ele mesmo se apressou em sair, porque o Senhor lhe havia ferido. E o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte, e sendo um leproso, habitou em uma casa separada, porque ele foi cortado da casa do Senhor, e Jotão, o seu filho, esteve sobre a casa do rei, julgando o povo da terra. Então ele não podia, trazendo para a linguagem de hoje, ele não podia ir mais trabalhar, ele não podia mais estar lá entre o meio do povo, na casa do Senhor. Veja o que o orgulho fez. Então, por mais que nós tenhamos status, conquistas, vamos valorizar a palavra de Deus e a presença de Deus. E aqueles que Deus levantou. Veja, enquanto ele estava brabo, irado, raivoso, furioso, pelo zelo dos sacerdotes, o exortou, falou a verdade, aquilo que se realmente tinha que se fazer, e estava dizendo que ele estava entrando num lugar, numa linguagem pra gente entender, numa alçada que não é dele. Ele ficou irado contra os sacerdotes, e Deus o feriu. Então a palavra de Deus diz, vai falar agora aqui de
Nabucodonosor. Ali a gente falou de Uzias, rei de Judá, né? Rei do povo de Deus. E aqui está falando de alguém que Deus levantou como o seu servo, Nabucodonosor. Ele chama Nabucodonosor de seu servo, porque traria uma disciplina para o seu povo, para aqueles que realmente se submeteram à palavra de Deus, porque muitos resistiram a fazerem o que Deus queria, não aceitaram a vergonha, não se submeteram ao processo que Deus estava trazendo de disciplina, de correção, e que era para o bem deles. Então vamos lá. Nabucodonosor, ele teve outro sonho. Dessa vez ele contou o sonho aos seus adivinhos, mas eles não puderam explicá-lo. Aí ele chamou Daniel e contou o sonho também a ele. Tá bom? Então vamos lá. O rei Nabucodonosor mandou aos povos de todas as nações. Eu gosto muito desse capítulo 4. Porque eu vejo Deus dizendo para Nabucodonosor o que iria fazer. E você vai ver o que Daniel ele fala. O rei Nabucodonosor mandou aos povos de todas as nações, raças e línguas a seguinte mensagem: felicidade e paz para todos. Quero que todos saibam dos maravilhosos milagres que o Deus Altíssimo fez em meu favor. Então, calma, é que o Espírito Santo está falando. O que Sara frutificava? Ela não dava lugar ao medo. Ela tratava Abraão como seu Senhor. Ela o servia. Ela o amava. Ela era sua companheira. Tanto é que quando ele arquiteta ali o plano, diga que você é minha irmã, porque ele está amando mais a própria vida, ele não quer morrer. Ela aceita esse plano e vai parar na casa de um faraó. E Deus age em favor dela. Mulheres, Deus age em nosso favor. Deus age em nosso favor, igreja. Não tenhamos medo de temporariamente parecer vulneráveis, mas não somos, porque Deus está conosco. E aquilo que frutificamos revela se nós confiamos em Deus ou não. O que foi que o rei Uzias frutificou? Frutificou desobediência, frutificou falta de respeito com a presença de Deus, frutificou ira, ou seja, frutificou da carne. Ele não respeitou o limite, ele não respeitou os sacerdotes, ele ultrapassou o limite. Por causa de quê? Do orgulho, da autossuficiência, eu diria, as conquistas subiu para a cabeça e feriu você. E machucou você. E Deus o feriu. Deus o castigou. E ele não podia ir mais realizar as tarefas que antes ele realizava. Então você vai ver qual é o fruto aqui de Nabucodonosor. E também vai ver qual é o fruto aqui. O que é fruto? É a obra. É o que você faz. Fruto tem um processo. Você tem as palavras de Deus. Então, o que você frutifica vai mostrar se você está frutificando dessa presença do Espírito Santo de Deus ou se você está frutificando da carne, das obras da carne, do desejo do seu coração, da vontade do seu coração, de uma mente humana, de uma sabedoria humana, de um entendimento humano, de uma escuta humana, ou se ministrada pela presença, pelo Espírito Santo de Deus, que fala as palavras de Deus. Então veja. O rei Nabucodonosor mandou aos povos de todas as mãos, as nações, raças e línguas a seguinte mensagem: felicidade e paz para todos. Quero que todos saibam dos maravilhosos milagres que o Deus Altíssimo fez em meu favor. Quero que todos saibam dos maravilhosos milagres que o Deus Altíssimo fez em meu favor. Porque esse homem ganha de Deus um novo coração e um espírito humilde. Você vai ver que esse processo, lembra que a gente leu lá em Ezequiel, que Deus dá? Então tenha esperança. A palavra de Deus tem que nos dar esperança de que seu esposo, seu marido, as pessoas que você ama, que eles terão um encontro com Jesus.
E a minha oração, quando a gente fala de chamado em nome de Jesus, é que esse que Deus usou, servo Nabucodonosor, teve de Deus um novo coração e um espírito humilde, que glorificou ao Senhor. Mateus, ele podia ser ali o cobrador de impostos, mas ele foi chamado por Jesus, segue-me, e ele foi. Pedro, pescador, empresário, Jesus chamou e ele veio. Ele frutificou obras da carne, mas ele também frutificou, após ali Atos 2, da presença de Deus, fruto do Espírito. Ou seja, antes ele fazia o que ele queria, mas agora ele faz o que Deus quer, o que o Espírito de Deus manda. Então a minha oração em nome de Jesus é para que Deus console o seu coração, é para que você fique firme na presença de Deus, é para que você confie no poder de Deus, é para que você confie na soberania de Deus, é para que eu e você, porque há muitos da minha família que ainda não se rendeu, mas eu creio, e eu falei essa semana para alguém, eu ainda vou ver, tinha um ainda no meio, eu estava dizendo para a pessoa, é uma questão de tempo, é uma questão de tempo, é uma questão de tempo. Eu ainda vou ver essa pessoa glorificando a Deus. Eu ainda vou ver essa pessoa sentindo orgulho de servir a Deus. Eu falava para alguém do que eu cria, embora não fosse o que eu estou vendo, porque a cidade está completamente fechada de uma pessoa da minha família para Deus. Aleluia, glória a Deus. Era um homem poderoso, cheio de conquistas, cheio de coisas ao seu redor, mas que Deus trouxe um processo e esse processo mostrou para ele, e a boca dele cheio de quê? Ele tá dizendo aqui, ó, quero que todos saibam dos maravilhosos milagres que o Deus Altíssimo fez em meu favor. Deus tem se dado a conhecer através da minha vida e da sua. Feridos nas prisões, na cruz, porque até quando a gente fica na cruz existe uma mensagem. A mensagem de Jesus é: não saiam da cruz, não provem para ninguém que vocês são filhos de Deus, mas aguarde o Pai de vocês se manifestar, aguarde o Pai de vocês enviar o anjo, porque eu, Jesus, preparei o psicológico de vocês. Eu, Jesus Cristo, mostrei a vocês que eu sou ressurreição e vida. Eu libertei, eu curei, eu fiz ressuscitar a Lázaro. Então Jesus preparou o psicológico dos discípulos para que no dia mau, no dia do pastor ferido, eles crescem, eles esperassem a manifestação da glória de Deus, do poder de Deus, da ressurreição de Deus, do agir de Deus. Então não é diferente de hoje, sendo que hoje os homens, pelo menos aqui no Brasil, não agem assim, né? Invadem um país, pegam as pessoas, escravam, matam seus maridos, pegam as suas mulheres. Eram assim antigamente. A menina, ela é escrava, ela tá lá na casa de Naamã, mas ela fala do seu Deus. O problema não tá em ser escravo, tá em ser escravo e ser soberbo, tá em ser escravo e ser altivo, tá em ser escravo e não ser humilde. Está em ser escravo e não ter de Deus um novo coração e um espírito humilde, mas um espírito elevado como Uzias, aonde todas as conquistas e o seu reinado subiu para a cabeça. Então vamos continuar. Grandes são os seus milagres e as coisas que ele fez são espantosas, pois ele é o rei eterno e reinará para sempre. Gente, o rei Nabucodonosor mandou aos povos de todas as nações, raças e línguas a seguinte mensagem. O povo de Deus estava ali e Deus se mostrando a este homem. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glória
glória a Jesus, um povo desanimado, um povo triste, e eu não tô te criticando, porque também me coloco nessa história, já estive muitas vezes nesse lugar, desanimada, desfalecida, morta no meu espírito, sem esperança de nada, porque acreditei em tudo que a minha mente humana gerou, mas o Espírito Santo de Deus fez o meu espírito reviver. Porque José está vivo. Ele não está morto. Aleluia, eu oro em nome de Jesus. Que se você ouviu a voz do diabo que falou mentiras e você agora está chorando na sua mente por causa de mentiras, por causa de engano que a mente humana gerou, que o raciocínio humano gerou, que a inteligência humana gerou, a ponto de querer entrar em uma loucura, eu repreendo agora, no nome de Jesus Cristo, esse espírito de loucura e haja sanidade na sua mente. Beba água viva, 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 se esforce, diz o Senhor, esforça-te, te esforça, se levanta, Gá, levanta-te, 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 pega o menino. O que você se afastou? Pega, traz de volta, não vai morrer, aleluia, esforça-te, meu Deus. Eu sou a testemunha, a restauração da alma. É sobre a palavra de Deus que é viva. É melhor do que 5 anos de universidade. É melhor do que 5 anos de qualquer outro conhecimento. É melhor do que um dia inteiro fazendo coaching. Porque a palavra de Deus, ela te dá esperança. Ela mostra quem Deus é. Quem somos nós e por que fomos criados. E então, a mochila pesada, a carga pesada, o jugo pesado é tirado no nome de Jesus. Ele alivia a tua carga. Se você crê na palavra dele, ele está dizendo, não precisa juntar riquezas nesse mundo. Então o que tu faz? Volta o teu coração para o Senhor e deixa ele dirigir a tua história. E se tu tiver que fazer universidade, tu vai fazer. Se tiver que trabalhar em alguma empresa, vai trabalhar. Mas porque o Espírito de Deus vai te mandar, vai te colocar no barco, vai te colocar na cruz, vai te levar a um rei Nabucodonosor. Para quê? Para Deus aparecer e os corações ser convertidos. Não há impossível para Deus. Aleluia. E eu profetizo no nome de Jesus, assim como aconteceu na vida de Pedro. Eu não sei quem é o Pedro na tua vida. Eu não sei quem é o Mateus na sua vida, o cobrador de imposto. Eu não sei quem é o Nabucodonosor na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Eu oro em nome de Jesus. Eu não sei quem é o Saulo na sua vida, mas eu oro para que a luz resplandeça no caminho dessas pessoas e que Jesus tenha um encontro maravilhoso com esses e eles venham se render e seguir Jesus. Jesus precisa ter um encontro com aqueles que nós amamos. Jesus precisa ter um encontro com aqueles que nós amamos. Lilian! E o que eu faço? Você vai gerar eles em oração. É um ventre, tá gerando. A sua mente tá gerando. A sua mente tá orando. A sua mente tá jejuando. Você tá gerando eles em oração. E vão nascer. Vai nascer filhos da palavra, marido da palavra, família da palavra. A minha irmã, ela dá um testemunho, parece que foi um primo dela. Eu não sei, foi uma criança, se eu não me engano, que foi a primeira pessoa a se converter e hoje toda a família dela é convertida. Então, Deus não precisa... As mulheres que tiveram acesso à minha vida e viram muita vergonha, mas também viram as obras que Deus tem feito e vai fazer mais em nome de Jesus, hoje elas não moram geograficamente mais no mesmo território que eu. Uma foi para Natal, outra foi para... Eu esqueci o nome agora. Mas sempre que meu esposo vai para esses lados, porque ele viaja, elas mandam um bolo para mim. Olha, ontem aconteceu que minha irmã falou que Deus ia me mimar. Recebi esse presente aqui, ó. Esse presente, eu vou até divulgar aqui para vocês. Veja que lindo, veja que lindo. Do nada, Deus fez alguém lembrar de mim. Eu também, uma menina, amiga minha que está em Portugal, me mandou chocolates de Portugal.
embora eu não coma chocolate. Foi um voto que eu fiz com o Senhor pro resto da vida. Por quê? Porque como Deus entregou Jesus, claro que não tem a ver com chocolate. Mas eu queria entregar a Deus algo que eu amasse muito, pra sempre. Então veja que linda, cheirosa, ó. Muito bem trabalhada. Nem pensei em mostrar aqui. Mas o que Deus falou através da vida da minha irmã, e eu sei que as outras coisas vão chegar. Deus já tinha trabalhado comigo a questão da paternidade, mas eu reafirmei como conselho da minha irmã e eu pedi as minhas necessidades básicas, humanas, levei para ele em oração também. Tá? Mimo para você. Aí tem aqui um cartãozinho. A propósito em todas as coisas. Tá bom? Vocês podem seguir lá, ó. Ela colocou... Ela tem Instagram? Nem sei. Eu não sei se tem Instagram. Tem Instagram, como eu botei aqui pra vocês, ó. Não tenho o hábito, mas fiquei muito feliz, porque eu sei que vem de Deus. É Deus que faz as pessoas lembrarem de você. Veja, tanto usando essa esposa de um amigo do meu esposo. Então, as mulheres deles, meu Deus do céu, conheceram. E quando você pergunta quem é Lília, vai dizer, é alguém que ama muito a Deus. Com certeza já ganhou uma Bíblia minha. Essa ainda não ganhou, então já sei qual é o presente que eu vou dar a ela. Tá, mas quem me conhece ganhou uma Bíblia. Quem me conhece ganhou uma Bíblia. Eu sou apaixonada pela palavra de Deus. Eu amo as palavras de Deus, porque ela salvou a minha vida. E se você crer nela, vai salvar também. Então veja, foi para todas as nações, raças, línguas, a seguinte mensagem. E continuou: eu, Nabucodonosor, vivia sossegado no meu palácio e tudo ia muito bem. Mas certa noite tive um sonho que me deixou preocupado. Enquanto dormia, ideias e visões horrorosas tomaram conta de mim. Linha, por que você lê na versão de hoje? Porque é uma linguagem que dá acesso para todos entender. E aí, para não precisar trazer a tradução da mensagem, porque não muda o contexto da história das outras Bíblias. Tá certo? É para o entendimento de todas as pessoas. E continuou eu, Nabucodonosor. Ele vivia sossegado no palácio e tudo ia muito bem. Mas certa noite... Eu vou parar aqui. Mas certa noite tive um sonho que me deixou preocupado. Enquanto dormia, ideias e visões horrorosas tomaram conta de mim. Por isso, mandei chamar todos os sábios da Babilônia para que eles me explicassem o sonho. Vieram então os sábios, os adivinhos, os astrólogos e os feiticeiros. E eu lhes contei o sonho, mas nenhum deles pôde explicá-lo. Finalmente apresentou-se Daniel, conhecido também como Beltesazar, nome que recebeu em honra do meu Deus. Veja, o nome dele mudado, menos a essência. Ele recebeu em honra ao Deus de Nabucodonosor. O Espírito dos santos deuses está nele, e por isso eu lhe contei o meu sonho. Eu disse: Beltesazar, chefe dos adivinhos, eu sei que o Espírito dos santos deuses está em você e que não há mistério que você não possa explicar. Por isso vou lhe contar o sonho e quero que você explique o que ele quer dizer. Eu estava deitado na cama e, de repente, tive uma visão. Meu Deus, foi o que aconteceu comigo ontem. Nela vi uma árvore muito alta, plantada no centro da terra. A árvore cresceu e cresceu até tocar o céu. E era tão grande que podia ser vista de qualquer lugar do mundo. A árvore cresceu. Ela era tão grande que podia ser vista de qualquer lugar do mundo. As suas folhas eram belas e ela dava tantas frutas que o mundo todo podia se alimentar delas. Ela dava tantas frutas que o mundo todo podia se alimentar delas. Animais selvagens descansavam na sombra da árvore.
cresceu tanto que o mundo todo via, o mundo todo podia comer dos seus frutos. Ela fazia sombra, na sombra da árvore, as aves faziam ninhos nos seus galhos, e todos os seres vivos se alimentavam das suas frutas. Eu ainda estava sonhando, quando, de repente, vi um anjo vigia que descia do céu e dizia em voz muito alta: derrubem a árvore, cortem os seus galhos, tirem as folhas e joguem fora as frutas. Espantem os animais que estão descansando na sua sombra e as aves que estão nos seus galhos. Você ouviu? De repente vi um anjo vigia que descia do céu e dizia em voz muito alta: derrubem a árvore, cortem os seus galhos, tirem as folhas e joguem fora as frutas. Espantem os animais que estão descansando na sua sombra e as aves que estão nos seus galhos. Mas deixem ficar o toco e as suas raízes. Deixem ficar o toco e as suas raízes. E o amarrem com correntes de ferro e de bronze, no meio do capim bravo no campo. Assim, o sereno cairá sobre esse toco, esse homem, e ele comerá capim como os animais. Ele perderá o juízo e começará a pensar como animal. 7 anos viverá assim. Ele perderá o juízo e começará a pensar como um animal. 7 anos viverá assim. Esta é a sentença dada pelos anjos vigias do céu, a fim de que todos saibam que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo. Ele dá esses reinos a quem quer, mesmo ao mais humilde de todos os homens. Então, esta é a sentença dada pelos anjos vigias do céu, a fim de que todos saibam que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo. Ele dá esses reinos a quem quer, mesmo ao mais humilde de todos os homens. Eu vou continuar lendo, mas sobre o sonho que eu tive, foi bem estranho. Eu me deitei e eu não vou contar quem é a pessoa, mas era uma pessoa que eu conhecia, que eu admirava, e do reino de Deus, e estava na minha casa, mas daí, de repente, começava com os comportamentos assim, tipo como falou aqui agora. Eu lembrei logo: ele perderá o juízo e começará a pensar como animal. 7 anos viverá assim. Então começou a ter comportamentos raivosos, assim, batendo nas coisas. E quando eu olhava, eu via o demônio. Irmãos, eu vi o demônio, tu acredita? Que negócio feio. Eu nem escrevi no caderno, porque eu não queria que falar, né? Mas como o Senhor me dirigiu agora ao ler essa palavra, que eu falasse. E eu via o demônio mesmo, na pessoa, se manifestando. E o interessante é que eu começava a repreender no nome de Jesus pro demônio sair. O ambiente, eu ainda me lembro como estava. Era como se fosse trevas mesmo, era tão pesado. Havia uma resistência, um peso. E eu falava no nome de Jesus pra sair e querendo dar a mão assim pra pessoa. E eu não conseguia falar, mas eu tava falando, porém a voz não saía. É como se fisicamente eu tivesse sem força e a voz não queria sair, mas eu tava falando, que no sonho eu falava pra sair no nome de Jesus. E eu via mesmo o demônio, o rosto me mostrava mesmo. E foi horrível esse sonho, porque de verdade eu vi o demônio na pessoa e falando daquele jeito bem assustador. Não sei se você já viu uma pessoa manifesta. A pessoa estava manifestando o demônio. Eu me aproximava da pessoa que estava dentro da minha casa pelos comportamentos estranhos, mas quando eu cheguei mais próximo, e aí o demônio se manifestava mesmo, raivoso, enfim, eu já falei um pouquinho, né? Não vou falar o resto,
Pronto, mas essa parte eu me lembro de estar como fosse um lugar, meu Deus, era muito pesado. Eu não a voz minha não conseguia sair, mas eu falava e eu forçava a voz pra falar, né? Pra sair no nome de Jesus. Era muitos demônios, né? Eu vi o demônio, é como se tivesse com muitos demônios. E eu me lembro de eu querer dar a mão à pessoa, assim, né? Pra pessoa se levantar, porque a pessoa tava deitada. E então eu acordei. Então vamos continuar. E Nabucodonosor terminou dizendo: foi esse o sonho que eu tive, e nenhum dos meus sábios pôde me explicar o que ele quer dizer. Mas você, Beltesazar, pode dar a explicação, porque o Espírito dos Santos Deuses está em você. Portanto, explique o que o sonho quer dizer. Então, Daniel, ele vai explicar o sonho. E veja, ao perceber que o sonho de Nabucodonosor era uma sentença do Deus Altíssimo contra o rei, Daniel ficou espantado e não sabia o que pensar. Animado pelo rei, passou a explicar o sonho. Foi como eu fiquei ontem. Eu passei o dia espantada. Espantada. Sim, irmãos, a gente vai ler o capítulo todo, até o final da história, onde o nome de Deus é glorificado e esse homem tem um novo coração. Ao ouvir isso, Daniel, também conhecido como Beltesazar, ficou espantado e por alguns instantes não sabia o que pensar. O rei lhe disse: Beltesazar, não se preocupe com o sonho nem com o que ele quer dizer. Mas Daniel respondeu: ó rei, quem dera que o sonho e a sua mensagem não fossem a respeito do Senhor, mas a respeito dos seus inimigos. O Senhor viu uma árvore que cresceu e cresceu até tocar o céu e que era tão grande. O Senhor viu uma árvore que cresceu e cresceu até tocar o céu e que era tão grande, que podia ser vista de qualquer lugar do mundo. As suas folhas eram belas e ela dava tantas frutas que o mundo todo podia se alimentar delas. Animais selvagens descansavam na sombra da árvore e as aves faziam ninhos nos seus galhos. Aquela árvore, ó rei, é o Senhor. Aquela árvore, ó rei, é o Senhor. Pois o Senhor se tornou poderoso, ó rei. Pois o Senhor se tornou poderoso e o seu poder aumentou tanto que chegou até o céu, e o seu domínio se estendeu pelo mundo inteiro. E o Senhor viu também um anjo vigia descendo do céu e dizendo: no meu sonho era uma mulher, uma mulher conhecida, que não era da minha convivência, é próximo de mim, eu gosto, é da casa de Deus e estava dentro da minha casa e que tinha um demônio. E eu só percebia porque começava a ser manifesto, como eu falei, comportamentos, e quando eu me aproximava, o demônio se manifestava. Ele se manifestava na vida da pessoa e eu vi de verdade o rosto do demônio. A fala, toda a atenção. Foi horrível. Muito horrível. Eu nunca tive assim. Eu já vi um demônio nas costas de alguém uma vez, muito rapidamente, com visão aberta. Eu já tive sonhos expulsando espíritos, né? Eu vi os espíritos entrando nas pessoas e eu expulsando no nome de Jesus. Eu já comentei aqui. Tava uma igreja grande, assim como a minha igreja, e eu tava num lugar à parte, louvando ao Senhor com algumas pessoas presentes e expulsando, sai em nome de Jesus, esses espíritos. Enfim, até aqui, não, né? Eu fiquei realmente muito impressionada. É feio, viu? Ó. Então ele começa a dizer, né, que é o rei. Essa árvore é o rei. E que ele cresceu tanto
e o seu domínio se estendeu pelo mundo inteiro. E o Senhor viu também um anjo vigia descendo do céu e dizendo: derrubem a árvore e quebrem todos os seus galhos, mas deixem ficar o toco e as suas raízes, e o amarrem com correntes de ferro e de bronze, para que fique no meio do capim bravo no campo. Assim, o sereno cairá sobre esse homem, e ele terá de comer o que os animais comem. 7 anos ele viverá assim. E Daniel continuou: e agora vou dar a explicação. Este sonho trata da sentença do Deus Altíssimo contra o Senhor, ó rei. O Senhor será expulso do meio dos seres humanos e ficará morando com os animais selvagens. O Senhor será expulso do meio dos seres humanos e ficará morando com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois. Dormirá ao ar livre e ficará molhado pelo sereno. O Senhor será expulso do meio dos seres humanos e ficará morando com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois. Dormirá ao ar livre e ficará molhado pelo sereno. Isso durará 7 anos, até que o Senhor reconheça que o Deus Altíssimo... Então, esse processo duraria até que o Senhor reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei o homem que ele quer. A ordem do anjo para que deixassem ficar o toco da árvore com as raízes quer dizer que o Senhor será rei de novo, mas só quando confessar que Deus domina o mundo inteiro. Só quando confessar que Deus domina o mundo inteiro. Ó rei, aceite o meu conselho. Isso é Daniel falando. Ó rei, aceite o meu conselho. Deixe de pecar e faça o que é certo. Acabe com as suas maldades e ajude os pobres. Assim, talvez o Senhor possa continuar a viver em paz e felicidade. Ele ia perder a paz e a felicidade. Por quê? Porque Deus não é injusto. Ele é justo. Ele é amor, mas ele é justiça. E você tá vendo, Daniel tá falando, deixa de pecar. Olha pros pobres. Para de fazer maldade. Faz aquilo que é certo. Então isso aqui é um conselho. Um conselho de Daniel. Então ele estava alto, mas ele estava sendo má. As suas obras eram maus. E de fato, tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses mais tarde, ele estava passeando no terraço do seu palácio, na cidade de Babilônia, e disse: como é grande a cidade de Babilônia. Ele está admirando a Babilônia. Como é grande a cidade de Babilônia. Com o meu grande poder, com o meu, veja, olha o eu aqui, grande poder, eu a construí para ser a capital do meu reino, a fim de mostrar a todos a minha grandeza e a minha glória. O rei ainda estava falando quando veio uma voz do céu que disse: presta atenção, rei Nabucodonosor, este reino não é mais seu. Este reino não é mais seu. Você será expulso do meio dos seres humanos, ficará morando com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Isso durará 7 anos, até que você reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. Naquele mesmo instante, cumpriu-se a sentença contra Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seres humanos e começou a comer capim como os bois. Dormia ao ar livre e ficava molhado pelo sereno. O seu cabelo ficou comprido, parecido com penas de águia, e as suas unhas cresceram tanto
que pareciam garras de um gavião. Veja, ele foi expulso do meio dos humanos, e ele foi expulso do meio dos seres humanos e começou a comer capim como os bois. Dormia ao livre. Quando eu li assim, dormia ao livre, lembra muito os manicômicos, né? Eles tinham aquela parte do sol, a parte livre, mas estavam presos e expulsos da convivência da sociedade, né? Hoje, com a reforma, não funciona mais assim, né? Eles estão sendo inseridos, né? E tem toda uma rede de apoio, né? Para voltar à convivência e não ficarem assim isolados. Mas na hora que falou dormir ao livre, eu lembrei dos manicômicos. Então, depois que recuperou o juízo, o rei Nabucodonosor louvou o Deus Altíssimo, que é o final. O rei disse: depois de ter passado os 7 anos, eu olhei para o céu e o meu juízo voltou. Aí agradeci ao Deus Altíssimo e dei louvor e glória àquele que vive para sempre. Eu disse, as palavras dele, quando ele recobrou, o juízo voltou. Quando o juízo voltou, como se ele enlouqueceu, perdeu o entendimento, ficou sem juízo. O poder do Altíssimo é eterno. O seu reino não terá fim. Para ele, os seres humanos não têm nenhum valor. Ele governa todos os anjos do céu e todos os moradores da terra. Não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que quer. Não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que faz. Você ouviu? Vou ler de novo. Um homem que se achava grande, autossuficiente, adorava a própria imagem, mau, injusto e indiferente às necessidades dos pobres, dos necessitados, estrangeiros, viúvas e órfãos. Então vamos lá. O poder do Altíssimo é eterno. É eterno o poder de Deus. Existe o poder de Deus hoje ainda, não é coisa do passado. O seu reino não terá fim. Eu e você vai morrer. O poder de Deus não acaba. O reinado de Deus não acaba. É eu e você que morre. No tempo que está determinado por Deus, né? Para ele, os seres humanos não têm nenhum valor. Ele governa todos os anjos do céu e Ele governa todos os anjos do céu e todos os moradores da terra. Não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que quer. Não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que faz. Logo que o meu juízo voltou, continuou Nabucodonosor. Logo que o meu juízo voltou, continuou Nabucodonosor. Eu recebi outra vez a minha honra, a minha majestade e a minha glória e a glória do meu reino. Os meus conselheiros e as altas autoridades do meu governo me receberam de volta. Fui rei de novo, com mais poder do que antes. Portanto, eu, o rei Nabucodonosor, agradeço ao rei do céu e lhe dou louvor e glória. Tudo o que ele faz é certo e justo, e ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa. Veja o que há no coração desse homem. Por isso que o toco e as raízes foram deixados na visão, né? Na interpretação ali que Daniel também interpretou. Por isso que ele recuperou a honra, a majestade e a glória do reino dele. E os seus conselheiros e as altas autoridades do governo o receberam de volta. Fui rei de novo com mais poder do que antes. Portanto, eu, o rei Nabucodonosor, agradeço ao rei do céu e lhe dou louvor e glória. Tudo o que ele faz é certo. Tudo o que ele faz é certo e justo. E ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa. Ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa. Deus não mudou. Ele permanece o mesmo. Então, tenha esperança que os corações que você ama, Deus tem um processo certo para dar a estes corações um novo coração e um espírito humilde, que louva ao Senhor, que reconhece o Senhor, que glorifica ao Senhor. Não temas,
Deus está conosco. E dentro dessa palavra, o que temos frutificado? Estamos frutificados feito Daniel, ou como o rei Nabucodonosor, ou como Uzias. Então que venhamos a refletir que tipo de frutos temos frutificado, que tipo de obras temos frutificado. Temos um espírito que não se entrega ao medo, como Sara, ou a gente está como Vasti, rebeldes, insubmissas, altivas, soberbas. Você que vai fazer essa autoanálise e se descobrir que está no caminho errado, pela luz da palavra de Deus que o Espírito Santo de Deus traz, arrependa-se, abandone os maus caminhos e tenha de Deus misericórdia. Se você tem sofrido com obras da injustiça, com maldade, e ainda assim tem servido fazendo bem, como Daniel praticava, como Sara praticava, como a palavra de Deus nos ensina a praticar, saiba que Deus trará justiça. Deus trará justiça. Deus vai abater os orgulhosos. Deus vai abater os orgulhosos. E Deus vai ferir os que não têm tido reverência com a sua presença, com o seu santuário, com o santo lugar, zeloso com aquilo, com as coisas de Deus. Então Deus vai ferir a essas pessoas, porque a gente tem que falar aquilo que Deus manda. Hoje dificilmente você ouve alguém falar que Deus vai, que tem essa linguagem, né? Abrir a cova. Mas Deus ainda tira a vida, irmãos. Não se engane. Se sua vida é má, faz mal ao próximo, Deus, ele pode sim antecipar o dia que você ia morrer, antecipar, porque a maldade está muito grande, está cheirando mal. Então Deus vai ferir aqueles que não têm sido zelosos com a sua casa, com a sua presença, com o seu santuário, nem não tem aceitado, tem ficado irado diante das exortações, diante da disciplina, diante das orientações, tem ficado com raiva dos profetas, dos sacerdotes, porque é essa palavra que o Senhor está dizendo, e Deus vai abater os corações orgulhosos, assim nos diz o Senhor. E aqueles que têm sido obedientes à sua palavra, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, Deus vai continuar nos protegendo, Deus vai continuar nos fazendo crescer, Deus vai continuar nos fazendo prosperar. E a palavra que eu havia esquecido, o Espírito Santo trouxe agora. Por quê? Irmãos, o olhar de Deus estava sobre Ismael. E o que é o olhar de Deus? Por exemplo, o olhar de Deus sobre nós permite com que eu e você se desenvolva, cresça e prospere e o diabo não toque. Não haja interferência do diabo. Não há gafanhotos vindo comer a colheita. Mas quando o olhar de Deus não está sobre nós, quando nós perdemos a presença, Babilônia invade, gafanhoto come, tudo fica deserto e desolado. Ficamos em ruínas emocionais, ruínas psicológicas e ruínas físicas. Não venhamos deixar e desprezar o olhar de Deus e a presença de Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Pai, nós oramos em nome de Jesus porque com temor agora em nossos corações reconhecemos e pedimos perdão. Perdão, meu Pai, por não valorizarmos a Tua presença como deve ser valorizada. Temos valorizado mais ao homem, mais as mulheres, mais as situações, mais os status. Eu não sei, meu Pai, o que a Tua igreja, o que o Teu povo, o que eu possa estar mais valorizando do que a Tua presença. Que nós não venhamos valorizar a nossa performance, os nossos contatos e os nossos conhecimentos. E que venhamos com reverência, com zelo, respeitar a Tua presença com temor e valorizar a Tua presença conosco, que é melhor do que qualquer outra coisa, que seja grande, que seja próspero e que seja belo aos olhos desse mundo. Nós confiamos na Tua presença,
Somos gratos pela presença do Espírito Santo de Deus que tu colocou em nós, pelas manifestações dos dons do Espírito, pela manifestação dos frutos do Espírito, e que o mundo possa ver que nós somos teus filhos por te obedecer, por obedecer a tua palavra e por frutificarmos da tua presença. Pai, em nome de Jesus, traz os nossos corações verdadeiramente voltados para ti. E que possamos, em nome de Jesus, fazer uma limpeza e tirar tudo aquilo que nos distraem, que nos rouba da tua presença e qualquer outro conteúdo que hoje faça parte do nosso templo e que tenhamos colocado no lugar da tua palavra. Pai, nós quebramos agora em nome de Jesus, porque a tua palavra é que nos guia, a tua palavra é que é a verdade, a tua palavra é que é a luz, é lâmpada para os meus pés. Pai, a tua palavra é viva, a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz. Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, não nos castiga na tua ira, porque senão iremos morrer. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós e traz para nós os nossos erros, os nossos pecados. Não nos deixa permanecer numa vida que te desagrada, numa vida que não te glorifica, numa vida que não traz para ti, meu Pai, aprovação diante dos teus olhos. Pai, eu oro em nome de Jesus. Nosso Pai, nós oramos. Nosso Pai, traz o teu reino para a terra. Que o teu nome seja visto em nossas vidas. Que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Não nos deixa perder a nossa essência do amor, da graça, da bondade, da misericórdia que tu tens derramado em nós, em nome de Jesus. Pai, eu oro em nome de Jesus pelos maridos das mulheres, pelas esposas desses homens. Eu oro pelos filhos, eu oro pelos projetos, pelos sonhos, para que no nome de Jesus o poder do teu Filho possa ressuscitar, possa dar vida a esses sonhos, possa dar vida a esses projetos, possa dar vida a essas famílias, possa dar vida a esses relacionamentos. Pai, eu oro em nome de Jesus para que eles se levantem hoje e frutifiquem perdão, e frutifiquem amor, misericórdia, bondade e domínio próprio, porque é possível. Eu oro em nome de Jesus para que tu nos proteja do maligno, para que possamos nos desenvolver e crescer e nos tornar frecheiros na terra da nossa aflição, como José, que nós possamos governar, que nós possamos transbordar daquilo que tu nos deu, daquilo que tu nos ensinou, e que outras pessoas possam ser alcançadas e possam ser salvas da seca, da fome e da escassez. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que hoje homens e mulheres que estão desanimados, que estão desfalecidos, porque o dia mal chegou, porque estruturas mentais foram destruídas, para que hoje, em nome de Jesus, na confiança da tua palavra e na presença do Espírito Santo, eles possam se levantar e tirar esses relacionamentos das ruínas, eles possam se levantar e tirar esse casamento, essa cidade das ruínas, e que no nome de Jesus seja uma cidade bela, alegre e cheia de vinho, uma cidade que cresce, fortalecida, edificada e construída na tua palavra, assim nos diz o Senhor. Eu oro em nome de Jesus para que toda mentira mental, todo engano mental, todo sofisma seja quebrado agora no nome de Jesus, e que haja luz na mente deles, e que eles possam se arrepender dos seus pecados, e que eles possam se arrepender do seu orgulho, e que eles possam se arrepender da soberba e se quebrantar nos teus pés e na tua presença e alcançar de ti misericórdia. Eu oro em nome de Jesus por corações novos que vão estar atentos às necessidades dos nossos irmãos, que vão atender a fome deles, que vão vestir os nossos irmãos, que vão visitar nas prisões, que vão alimentar, que vão dar água. Assim nos diz o Senhor. Que não serão indiferentes a obras sociais,
que deixarão de ser amantes de si mesmo, que hoje, no nome de Jesus, esse pensamento de amarem a si mesmo, de amarem a própria imagem, de viverem dentro do egoísmo, nesse ensino humanista, que seja quebrado agora, no nome de Jesus, e que eles amem a ti em primeiro lugar, e amem ao próximo como amam a si mesmo, que eles possam dar ao mundo o amor sacrificial, mesmo que eles não mereçam, mas que serão quebrados, que serão quebrantados pela entrega e que serão atraídos pelo teu amor através da vida deles. E esses corações irão se converter dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. Assim nos diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.